Então, pessoal, aqui eu vou fazer um sistema que é o Fun Bone, que é sistema corretivo de ossos para uma junta simples que aqui é do joelho. Então, isso aqui é low poly, né? E as deformações não estão muito boas, mas como eu só tenho pouca malha aqui, é difícil saber o que eu poderia fazer melhor do que isso. Eu não vou usar Corrective Shape Key aqui, eu vou usar, ao invés disso, Corrective Armature Deform, que seria esse sistema duplo de fan bones. Fan é de leque, mas fan também é ventilador. A ideia é leque mesmo, porque... Peraí. A ideia é, então, eu tenho esse de leque porque esses ossinhos aqui, que são ajudantes, são ossos deformadores, mas eles não têm pesos ainda, eles não têm wave paint. Então eles vão, à medida que a rotação vai acontecer, eu tenho uma animação keyframeado aqui, esses ossinhos eles vão ajudar, eles vão desrotacionar, ou assim, a malha das juntas, só na região das juntas. Então é um pouco complicado, mas na verdade, se seguir essa orientação aqui, vai ficar mais fácil de compreender. Então esse aqui, que é o Helper Knee Shin, então ele é dá para usar só um. Por exemplo, eu podia só usar esse e ele desrotaciona em relação a esse. Então, por exemplo, se o Shin, que é a panturrilha ou a canela, rotaciona para cá, né, está indo para dentro, esse aqui desrotaciona proporcionalmente indo para fora. Essa proporção costuma ser pouco, é 15 graus, 10, 5 graus, 10, 15, 30 graus já é bastante desrotacionamento. Então, às vezes não passa disso, em média uns 15 graus, tá bom. E a mesma coisa para isso, só que esse aqui é um pouco mais difícil de entender. Então, esse é um sistema duplo, mas como eu disse, dá para simplificar e só colocar esse aqui. A orientação que eles estão inicialmente é a orientação que eu prefiro, mas meio que torna mais difícil de ver a ideia do leque dos fan bones. Em todo caso, aqui eu estou usando esse B-Bone Display as B-Bone porque é mais fácil para mim organizar o rig. Então, mesmo que eu não esteja usando Bendy Bones. Então aqui eu vou simplesmente começar pegando o mix, modo misto de Pose e Wave Paint. E eu vou, já está mascarado aqui, né? Então eu vou pegar vou ver a minha coisa de Vertex Groups aqui, só um momento, a chat. Então aqui esse é o Leg Lower Left, é um osso de deformação. Eu quero pegar esse aqui e eu vou duplicar ele, Copy Duplicate. E agora aconteceu uma coisa bizarra, porque ele só tem um lado, mas ele aparece nos dois. Aqui eu tenho o Mirror Modifier aqui, agora eu vou trocar para esse aqui, e vou fazer Leg Upper, eu vou fazer a mesma coisa, Copy Duplicate. Tem que tomar cuidado porque essa versão do Blender 4.3.2 tem alguns bugs de Wave Paint, mas acho que aqui não vou ter. Não vai acontecer porque eu já sei como evitar, mas em outras versões não deve ter problema. Então aqui o que eu vou fazer é que eu vou para o Pose Mode, mas tem que ser da Armature, da armadura. Então eu vou copiar o nome desse osso aqui, que ele é o Knee Shin, então é joelho canela, então é o ajudante da canela para o joelho. E esse aqui é o ajudante da coxa, thigh, para o joelho. Então é Knee, Thigh, Knee, Shin, é assim. Então aqui, tá, eu copiei esse nome com F2, Ctrl C, e daí agora eu volto para lá. Bom, eu não preciso voltar para lá, eu posso só clicar aqui, mas é bom ver o que está acontecendo, né? Então aqui eu estou sem a seleção dos ossos, mas tudo bem. Eu vou pegar Leg Lower, esse daqui, né? É a cópia. Não é, portanto, esse osso, eu estou com esse osso selecionado, mas não importa, nesse modo. Importa que eu tenho um nome aqui para colar exatamente aqui.
Ctrl V, Enter. E agora sumiu. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que primeiro ele automatizou a criação do esquerda-direita, né? E tá certo, eles não estão invertidos. A esquerda tá para cá, o left, e o right tá ali. Então, agora esse osso, que eu vou ir no modo misto aqui, agora sim eu posso... Tudo bem, eu não estou vendo o outro lado, mas eu garanto que ele está existindo. Senão ele não teria simetrizado. Eu tenho um osso oposto, só que ele está invisível, eu não preciso dele. Então agora isso aqui tá, esse osso está com o mesmo peso desse aqui. Só que não é isso que eu quero. Eu só quero afetar a região da junta da panturrilha, da canela. Então, só que tem mais malha para baixo, eu vou ter que apagar isso. Mas antes eu vou aproveitar que eu tenho aquela outra cópia, né? Só que eu preciso do nome desse aqui. Então, F2, Ctrl C. Agora eu volto para o modo aqui. Só que eu não vou encontrar aqui, eu vou ter que ir lá embaixo. Tá, ele ficou lá embaixo. Agora eu vou dar um Ctrl V. E agora eu estou no da esquerda, ele me mandou para o da esquerda, só que o da direita está aqui. Se eu for selecionar os ossos, está aqui. Então esse aqui, mesma coisa, ele está com os mesmos pesos desse aqui. Então agora o que eu vou fazer, eu vou no Edit Mode, eu Alt H para Unhide, Reveal Hidden, né? Revelar o que estava invisível. Agora eu posso pegar de novo o modo misto. E eu vou pegar só a região da junta para esse daqui. Então, o que eu vou fazer para início de conversa, eu vou ir nas options aqui. Eu não estou usando o Auto Normalize, não gosto disso. Só eu vou tirar essa opção. Não, eu vou colocar a opção do Restrict. Assim eu não... Até inclusive eu tenho um tecla de atalho para isso, que é o 4, mas... Eu vou apagar tudo isso aqui. Teria jeito mais fácil, mas... Porque não é isso que importa, é só a região da junta que eu quero controlar com esse osso ajudante. Então eu vou deletar todos esses pesos aqui. E aqui eu acho que também eu não vou querer esses pesos aqui. Acho que aqui já é um exagero, né? E eu não vou nem tocar no resto, vou deixar como está. Talvez aqui seria bom deixar, mas essa região parece que está relativamente segura. Agora eu vou fazer o mesmo com o outro. Com o Restrict eu não tenho risco de pintar outras coisas, né? Por isso que, por via das dúvidas, eu deixei assim, né? Tá, aqui vai ser a mesma coisa, só que no sentido oposto. Então eu vou apagar todos esses pesos e só deixar... Aqui eu vou apagar completamente. Então é só a região das juntas que esses ossos ajudantes eles vão... Do joelho eles vão... Da junta do joelho eles vão influenciar. Então a ideia é que eles vão desrotacionar essa malha na mesma proporção com que esses estavam influenciando, só que só essa, né? Localmente eu vou ter uma desrotação e assim eu vou poder meio que matematicamente controlar nesses vértices a desrotação. É como se eu estivesse trabalhando direto em cima do algoritmo de deformação, Skinning Method, Skinning Algorithm. Então é uma maneira muito precisa aqui de fazer essa correção de artefatos, mas isso ainda não garante que os resultados vão ficar bons e orgânicos, mas é uma maneira mais analítica de resolver isso. Então agora, isso é só metade do caminho, mas já é bastante. Agora eu preciso ativar os... Eu preciso ativar... Dá para usar esse tipo de sistema para corrigir essas coisas aqui também, né? Mas aqui eu estou numa junta mais simples. Então, bem mais simples, aliás. Então aqui, se eu tornar isso desativar, não vai acontecer nada, porque na verdade eu não toquei em nada desses pesos.
e eles estão acompanhando na mesma medida. No caso, esse osso ele está parenteado. É importante revelar como é que eu fiz isso. Eles têm exatamente o mesmo ponto de origem, só que esse está de cabeça para baixo e ele está apontando para lá. Ele tem o mesmo alinhamento, só que na verdade não é tão simples. Depois, enfim, ele está parenteado ao Def Leg Upper. Sim, ele está parenteado a esse. Enquanto esse aqui, obviamente, está parenteado a esse... ele está parenteado ao Def Leg Lower, que é esse daqui. Então, esse parenteamento primeiro vai garantir que eles vão acompanhar esses ossos. E o alinhamento, né, se fosse para mexer no Edit Mode, o alinhamento seria assim. Primeiro, esse aqui é o mais fácil, porque ele tá. Então, se eu tirar ele do lugar, bagunçar tudo, é só eu pegar aqui, esse osso aqui, pôr o cursor, se o cursor está aqui, pôr o cursor Shift S, Cursor to Selected, não, Cursor to 3, to Active, vai lá na cabeça, head do bone, da panturrilha, e aí eu pego esse osso aqui, Shift S, Selection to Cursor, que é 8, e agora eu pego esse bone, ele já está selecionado, Shift, botão esquerdo do mouse, e aí Ctrl Alt A, que é o Align. Né? Ele alinha com o ativo, que tá, então ele vai alinhar perfeitamente. Agora o alinhamento dele está perfeito. Esse aqui é um pouco mais chatinho de fazer, isso aqui dá trabalho. Mas tem uma maneira, se ele estiver todo errado aqui, tudo bem, eu já vou aproveitar. Ok, eu não posso pegar a cauda do osso, então eu posso clicar aqui, pronto. Ou pegar esse aqui, dá no mesmo, desde que o ponto seja o mesmo no espaço. Então vamos pegar por aqui, Shift S2, agora eu pego esse aqui, Shift S Selection to Cursor, agora eu vou alinhar ele com esse, só que aí ele fica errado, né? Então, uma das soluções que eu encontrei sim, dá para usar um Alt F, que é o Invert, né? Switch Direction, só que agora ele não está do jeito que eu quero, né? E o Alt F ele também vai, tudo bem, ele inverteu, só que ele continua com o alinhamento correto em relação a esse bone, só que ele está de cabeça para baixo e ele está começando atrás. Então o que eu posso fazer aqui, eu pego isso e vou pro Normal, que é aqui, né? Transform Orientations Normal, e aí GY, aí eu estou empurrando ele lá, e agora é só eu Shift S 8, pronto. Só que tem mais uma coisa, ele tá com o Bone Roll invertido, o que seria correto em outro caso, mas por conta do tipo de rotação que eu quero, isso aqui vai só dificultar as coisas. Então eu vou vou só Alt R aqui, que é Clear Roll, e agora o que até facilita, né? Então esse agora ele está com ele está de cabeça para baixo, né? Só que ele não está, ele está meio que como um espelho, o que está errado. Mas para o sistema que eu estou fazendo, isso aqui vai ajudar. Nota que esse aqui, ele que está alinhado, o Z está com o Z. Então aqui não tem problema. Mas aqui o correto seria, idealmente, se ele tivesse como estava antes. Mas não. Isso aqui vai me ajudar na automação, que agora é a próxima etapa que onde ele vai resolver como é que vão ficar os bone constraints. Só que quando eu fiz aquele Alt F, ele perdeu o parent, então eu vou reparentear ele, keep offset. E aqui, vamos ver se está certo. Sim, ele está com também keep offset. Pronto. O que eu preciso fazer agora então, portanto, é
Eu já tirei os waves, né, os pesos. Espero que qualquer coisa eu refaço esses aqui, mas seria o máximo isso que faltou. Dá para mexer nos pesos aqui, mas para quê? Né? Não precisa, isso aqui vai funcionar. Então, agora o que eu preciso é criar uma automação, e isso aqui dá para usar simplesmente um copy rotation, mas vai ter vários problemas. Então, ao invés disso, eu vou criar um outro sistema que é provisório, que eu estou usando, mas porque eu acho que existe um sistema mais fácil. Ok, eu vou construir isso do zero. O problema é que eu estou usando quaternions para o modo de rotação dos ossos, para todos os bones praticamente. E esse quaternions, o copy rotation, ele não cria. Ele não gera quaternion pelo rotation mode, que é essa order. Então isso vai fazer com que o copy rotation se torne completamente errático para as automações. Dá para conseguir algo próximo, mas não vai ser perfeito. Então ele está cheio de problemas. Então por isso eu vou mimetizar. Se eu mudasse o quaternion, isso é uma investigação que eu tenho por fazer, de alguns ossos, não sei se de um ou de outro, é complicado, eu não sei. Para alguma coisa aqui, talvez eu pudesse simplesmente usar um copy rotation, bone constraint, e aí não teria problema. Mas como eu não vou fazer esse teste agora, eu vou usar esse outro método. Então primeiro eu seleciono esse, vou começar com essa automação que é mais fácil, Shift Ctrl C, e aí vou usar o Transformation Bone Constraint, que é tipo um driver. Então aqui eu só preciso do Local Space para esse caso. Então o target é esse aqui, é a panturrilha, e o que eu preciso, essa influência a gente vai mudar. Espera aí, talvez não. Não, aqui não é o caso de mudar a influência, porque tem outro jeito de fazer isso lá, que pode até ser mais difícil, mas tudo bem. Aqui, o que eu vou fazer eu quero todas as rotações, então não importa muito, porque o joelho no meu rig, ele pode... isso pode rotacionar em várias direções, orientações, então aqui eu vou... Sim, vai ser o... Ok? Rotation, eu quero... Então aqui eu tenho Rotation Mode, aqui eu posso pegar o quaternion da base. Esse aqui, Map from Target, que é esse aqui. Então eu quero pegar as rotações desse aqui. Isso aqui tem tutoriais melhores sobre esse Transformation Bone Constraint, mas o que eu vou fazer aqui é uma coisa bem duvidosa, mas que funciona. Eu estou criando um range, um alcance, um escopo de movimento, de rotações em todos os sentidos, em todos os eixos, só para abrir o leque só para criar uma simetria matemática aqui entre o zero. Então vai ser simétrico. Realmente isso aqui não importa, é só eu só estou dando as diretrizes gerais. Não é assim que a gente usa esse troço, o map from, mas nesse caso é porque eu estou tentando criar algo especial, estou tentando reproduzir um copy rotation do jeito que eu quero, com o quaternions, modo quaternion, rotation modo quaternion. Tá? Então esse map from está assim resolvido. Na maioria dos casos dessas automações, isso aqui vai dar certo para esse tipo de sistema, mas tem algumas exceções, mas aqui em geral isso é bem básico. Aqui map to rotation, e esse aqui vai ser o que de rotação desse vai vir para esse. Esse aqui é o owner, é o osso que detém o Transformation Bone Constraint. Então map from é do target e map to é do owner, que é o próprio osso aqui. Então map to rotation é rotation para rotation. Order, aqui eu vou deixar default, e aqui porque aparentemente é isso que eu precisava, isso que eu não tenho no copy rotation bone constraint, infelizmente. Eu vou solicitar depois com exemplo para que os desenvolvedores tentem resolver isso com um exemplo real, concreto, que é esse aqui. Então aqui eu vou x, y, z, sim, do source. Esse aqui na verdade é o source. Então do x vai para o x, do y vai para o y e do z vai para o z. Sim,
add mix, então eu só quero, porque eu ainda vou poder posar manualmente para fazer testes se eu quiser, ou pequenos ajustes, mas em geral não vou precisar, mas é bom deixar em add, não vai mudar nada. Aí, agora que eu preciso determinar, e aqui que é um pouco chato, mas na verdade é super simples, eu quero saber aqueles 15 graus, vamos começar com 15 graus, então na verdade pega uma base de 90 graus, uma rotação de mais ou menos 90 graus, que 90 graus, positivo ou negativo, é quando começam a acontecer terríveis artefatos de skinning. Então, pegar por base, quando eu falo 15 graus, eu estou imaginando, quando a rotação atinge 90 graus. Então, ainda que a rotação possa ser mais do que 90 graus, né? Vamos dizer que nesse caso 90 graus, né? Então, 15 graus de 90 graus é tipo 1/6, né? 30 graus é tipo 1/3. Então, quando eu tenho esse total aqui, eu só vou pegar o que é, por exemplo, 1/3 de 180 é 60 graus. 1/6 de 180 é 30. Agora eu estou mal na matemática. Não é isso. Agora me deu um branco, mas basicamente vamos começar com 1/3, é 60, né? Então, basicamente, como eu tenho que fazer uma desrotação, eu vou inverter. Então, em vez do minimum ser minimum, o minimum vai ser positivo e o maximum vai ser negativo. Agora eu vou copiar a mesma coisa para todos, porque vai ser uma coisa regular. Não quero, isso já é bem chato e complicado, então para que eu vou complicar mais? Não. Então isso aqui é só proporcional, é como se eu estou dizendo aqui vai ter uma desrotação de uma proporção de 3 vezes a rotação desse, em qualquer direção. Então agora que a gente vai ver o efeito da desrotação. Se eu... Aqui está zerado, né? Então aqui não vai acontecer, mas quando a panturrilha começa a rotacionar aqui para dentro, dá para ver que o osso está rotacionando no sentido inverso, né? Aqui ele estaria acompanhando, não, ele está rotacionando no sentido inverso, então, o sentido oposto, então ele está desrotacionando, assim como esse sistema prevê, porque eu estou, né? Então é só a proporcionalidade. A questão agora é ver se isso é uma rotação de mais ou de menos. Eu posso dar um play, né? Eu acho que tá bom. Não tá ideal, mas é uma... Agora, eu poderia... Será que eu... Talvez tenha um jeito melhor de fazer isso. Acho que tem um jeito mais fácil. Deixa eu experimentar isso aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui de igual para igual, né? E aí o que eu faço, porque esse aqui é o máximo, né? E esse é o mínimo, então não tem o que fazer aqui. E aí eu só vou brincar com essa influência aqui, com o Copy Rotation Bone Constraint, é o que eu fazia. Então ficava um valor de tipo 0.3, 0. Algo pequeno, então vamos ver. Isso aqui é a quantidade de desrotacionamento. A gente pode ver que ele não tem um máximo muito bom, né? Isso porque talvez isso aqui não seja uma boa coisa. Se eu quiser mais desrotação, eu teria que duplicar, né? E aí eu posso... Isso é meio noob, né? Mas dá pra fazer isso. Só que é mais... Então... Então eu vou deixar como estava. Eu vou fazer os meus testes por aqui mesmo, pela Influence. Estranho que não me parece que eu tô com tanta... Parece que eu tô com o mesmo problema aqui. Não, tá aqui. Aqui tem...
Ok, mais desrotação que isso, né? Não sei se é necessário. Então eu diria que sim, agora eu posso tentar. O X é o mais importante nesse tipo de junta. Então se eu pegar, por exemplo, vamos ver, 90 e menos 90. Isso aqui é uma baita desrotação, né? Aqui é a metade, é quase como se tivesse 45 graus de desrotação. Realmente é um exagero. Na minha experiência, geralmente não é ideal. Então, eu acho que o 60, no fim das contas, ainda é nesse caso, que é 1/3, né? É uma rotação inversa 3 vezes menor, mas ainda é uma desrotação e ela vai produzir com certeza isso vai produzir um impacto muito positivo, né? Agora eu posso pegar esse osso aqui e eu vou Shift Select aqui, eu vou Ctrl C, isso aqui é um Copy Attributes extensão, é só instalar, já vem do Blender. E agora eu copiei esse para aqui, só que esse aqui, agora eu não lembro exatamente qual que é esse aqui eu ainda tenho dificuldade de entender como é que ele tem que desrotacionar. Então ele vai ajudar. O que importa é o ângulo entre os dois, né? Então o ângulo entre os dois está reduzindo. Então quer dizer que eu não tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então ele está desrotacionando para fora, o que está certo. Mas talvez esse desrotacionamento seja muito forte para a parte que está mais, né? A gente entende que é esse osso que está desrotacionando, que está rotacionando, não esse daqui. Esse aqui tem o seu próprio problema, só que na verdade o skinning method, isso é o que é difícil de entender, não, ele é relacional. Quando tem uma influência de dois ossos numa junta, por exemplo, é o ângulo entre os dois ossos e portanto o blended wave ou shared waves que vai estar operando. Então está tendo aqui uma fusão, não uma fusão, mas é a interação entre essencialmente esses dois, principalmente, ignorando esses aqui, mas claro que eles participam também, mas é o ângulo entre as duas malhas, ou entre esses dois, que está formando entre esses dois ossos, que vai controlar. Então não importa para o skinning method se é esse osso que está rotacionando ou se é esse. É o ângulo entre os ossos, deform bones, que vai permitir o cálculo da monstruosidade que vai acontecer, do skinning que vai ocorrer, das deformações. Então, por isso que vale a pena também ter um leve desrotacionamento da junta da parte desse bone, e não só por conta da parte desse bone. Então o que eu fazia antes, eu só fazia um fan bone para cá, porque é o que parecia lógico, mas na verdade dá para fazer no sentido inverso, é um pouco menos intuitivo para mim, mas a ideia é a mesma. Então é desrotacionar um pouco. Eu até posso reduzir aqui para a metade do que eu tinha, então isso vai ser o dobro. Então se antes eu tinha pensado 1/3, né, de proporcional, aqui vai ser 1/6, então vai ser 30, que vai ser mais ou menos, eu acho, não tenho certeza, mas algo como não, menos 30, é como se fosse, eu diria 15 graus de desrotação, mas em relação ao que?
em relação a, vamos dizer, um valor, 15 graus é um valor absoluto, né? Mas 15 graus em relação a certa quantidade de rotação. Então 90 graus, por exemplo, ângulo quadrado, seria, eu não tenho aqui, né? Mas seria tipo, e quando o osso atinge uma rotação de 90 graus, daí eu tenho, tá, não vou chegar porque eu estou tendo um outro problema, mas não importa. Aí eu vou estar tendo, eu vou ver o ângulo total de desrotacionamento, que não chegou nem a 15 graus ainda. Seria, então, provavelmente eu estou indo em direção a isso. Então, o único motivo é que eu estou com um bond constraint aqui específico, que está interferindo nesse, não, peraí, que está interferindo nessa ação. Não, tem mais coisas interferindo nessa ação. Em todo caso, aqui eu tenho bem mais próximo, e aqui eu posso quase enxergar um ângulo aqui de aproximadamente uns 15 graus, daria para dizer, né? E infelizmente isso aqui é uma automação, né? Então não dá para ver, ele é como se ele não tivesse, os local coordinates desse osso não estão mudando, então, mas a rotação está sendo calculada mesmo assim. Então agora basicamente eu concluí essa automação. Esse aqui rotaciona mais, e esse aqui desrotaciona mais, e esse aqui desrotaciona um pouco menos. E aí em combinação eles estão meio que, aí tem que ver se, não, isso aqui é só um twisting maluco que está acontecendo por outro fator, porque isso aqui não está no lugar certo, né? Isso, então olha só, aqui tá muito bom, né? Claro, dá para fazer melhor. Tem quem use, é uma técnica do Blender Studio, né? É usar uma bend bond spline na junta. É bem interessante, só que nessa personagem aqui, nesse projeto, eu não estou usando bend bonds. Dá até para combinar o bend bond spline, a bend bond spline com esse sistema de dual fan bond, mas também um simple fan bond também resolve. E dá para fazer outras coisas ainda, mas essas são as duas técnicas principais para juntos que eu diria que não dá para falar em impressora, existem outras alternativas. Por exemplo, existem algumas que vão escalonar para músculo, né, que vai ter um bond que vai escalonar e vai fazer uma contração muscular, é bem interessante, mas aqui eu não tô empregando isso. Dá para usar esse tipo de efeito de automação também para talvez espichar, ou para essa malha aqui não ficou legal, então eu poderia criar um sistema de automação em vez de tentar resolver pelos waves. Aqui eu poderia tentar pintar também e ver se, eu não quero fazer isso, mas demonstrativamente eu poderia usar esses fan bonds para tentar ver se eu não consigo obter um resultado, não sei, não está me dando nenhum efeito aqui interessante, mas eu poderia fazer uns testes aqui, mas esses aqui são, da maneira como eu fiz, eles são muito específicos, né? Eles servem para meio que matematicamente counterar porque no momento que eu reduzo as rotações da malha localizadamente, eu estou como que dizendo para o Blender, olha, é como se eu estivesse negando parcialmente, localmente, os artefatos. Eu estou como que, aqui está deformando, está rotacionando demais essa malha, rotaciona menos. E eu estou dizendo quanto desrotacionar menos numa proporção bem precisa. Exatamente nos vértices que estavam sofrendo mais. Por isso que vértice a vértice. Aquele wave paint é o mesmo. O posicionamento dos bonds é o mesmo. O parenteamento, né, e tudo mais. E é uma desrotação de igual para igual, né? Por isso você precisa de uma rotação perfeita para não ter surpresas ruins.
E aí então aqui o que eu posso ainda fazer é só dar um nome aqui, tirar o coisa aqui, e esse aqui é só o target, né? Eu estou tirando isso aqui porque no nome do bound constraint, não do target, mas no nome do bound constraint, ter esquerda e direita isso aqui só vai atrapalhar em outras automações. Agora que eu tenho isso aqui pronto, eu posso simplesmente simetrizar eles por conta dos bound constraints. É que se eu tivesse dado esse lr.l.r aqui, quando eu fosse, por exemplo, criar uma modificação específica usando o alt, por exemplo, isso aqui, não que eu precise disso, mas se eu fosse criar isso aqui, eu não ia conseguir automatizar os dois, eu acho. Alguma coisa nesse sentido, porque o nome deles está diferente. E aí o Blender não reconhece. Aí segurando o Alt, eu consigo fazer essa automação. Por outro lado, se eu quiser separar dois bonds em automações para uma não acidentalmente destruir a outra, eu posso deixar um nome diferente para algum grupo de bonds e para outros não. Bom, então é isso, folks. Obrigado pela atenção e se gostaram, deem like, subscribe, dê um follow e aí estamos juntos para mais desses tutoriais. Tá, aqui dá com certeza para fazer muito mais, né? Mas aqui eu acho que por base já tá muito bom.